Olá, minha gente, e aí, tudo bem? A pergunta é: ler para crer ou ver para crer? Eu mesmo acredito em tudo que leio, mas acredito em tudo sem questionar. Os slides de hoje estão baseados no site Mega Curioso. Vamos lá. Número 1. Não zombe dos carecas. Uma das passagens mais estranhas está no livro de Reis. 1 Reis 2, 23 a 24. Conta a história de Eliseu, um homem bastante sábio, mas que sofria de calvície, própria da idade. Um belo dia, estava em sua longa caminhada até Betel, na Cananéia, quando foi atacado por um grupo de meninos que queriam provocá-lo. Sabe aquela história de bullying? Por conta de sua careca. Mas Eliseu, minha gente, soube se vingar e muito bem, lançando maldições em nome do Senhor, o Deus de Israel. Imediatamente, 2 ursas surgiram do bosque e estraçalharam 42 meninos, destruindo seus corpos até a morte. Moral da história: nunca dê risada de um careca. Deus leva isso muito a sério. Fala sério, viu? 2. Violência e crueldade contra uma virgem. Eu vou ler rapidinho isso aqui. Algumas histórias são muito perturbadoras, mas é difícil encontrar algo tão horripilante quanto o que está descrito em Juízes 19. A história não é só bizarra, mas também totalmente repugnante. Um homem e sua amante caminhavam pelas ruas até que o indivíduo aceita hospedá-los em sua casa. No meio da noite, um grupo de homens apareceu na porta, exigindo que entregasse o hóspede para que eles pudessem abusar do hóspede. O dono da casa então teve uma ideia. Aqui está minha filha virgem, que nunca deitou com homem algum. Façam com ela o que vocês bem quiserem. E você, leitor de coração justo, íntegro, que sabe fazer diferença entre justiça e crueldade, entregaria sua filha, já que você hospedou um homem com um amante que estava andando pela estrada? E aí, você daria sua filha para que abusassem da sua filha e salvassem a pele do hóspede? Ah, mas é uma questão de contexto. Naquela cultura era assim. Não. O Deus verdadeiro não pode levar em consideração o contexto quando se trata de crueldade. Se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, os homens ainda deixaram que ela sangrasse até a morte. Quando foi encontrada por seu noivo, o noivo deu fim aos restos mortais, distribuindo-os para as 12 tribos de Israel, esquartejamento. Tudo isso Deus não condenou pelo que foi feito. Aparentemente o homem ainda foi considerado justo por impedir que o seu hóspede fosse abusado sexualmente. Entre escolher o hóspede e a sua filha, o que você escolheria? 3. Uma estranha prova de amor. Aí, pessoal, isso aqui me tirou do sério. Davi era um homem muito apaixonado pela filha de Saul e disse que ofereceria qualquer coisa pela mão da virgem. Saul, então, lança um desafio horripilante para o futuro genro. Meu Deus, que família psicopata! O objetivo era recolher o prepúcio de nada mais, nada menos do que 100 homens em uma noite só. Você já deve estar olhando o dicionário aí embaixo, o que é prepúcio. É a parte mais sensível do órgão sexual. No Nordeste fala-se a cabecinha do pênis, não é? Aí Davi, para provar que era realmente apaixonado pela moça,
leva para Saul 200 cabrestos, 200 prepúcios. Que história, hein? Os pombinhos se casaram e todos viveram felizes. Bem, só quem não viveu feliz foram os 200 homens mutilados por Davi. Essa passagem está em 1 Samuel 18, 27. Ok? Dando sequência. 4. Um corte nada agradável. Outra passagem estranha está em Êxodo 4, quando Deus diz assim: olha, vou matar Moisés, pois Moisés não cortou o cabresto, o prepúcio, do filho. Aí, quando o Todo-Poderoso estava já para destruir Moisés, sua esposa pegou rapidamente uma pedra afiada e arrancou o pedaço extra de carne do pênis do garoto, jogando a parte sangrenta aos pés de Moisés. Está aí, meu filho agora por sua causa. Isso hoje seria a chamada Operação de Fimose. E por causa desse ritualzinho, que eu entendo como pagão, mas que entrou no livro sagrado dos judeus, dos hebreus, por causa disso eles fazem a circuncisão até hoje. 5. A maldição da pobre figueira. Em Mateus 21, 19 e Marcos 11, 13, encontramos uma história estranha por dois motivos. Primeiro, que vemos Jesus tendo um acesso de raiva, algo que não é comum no Filho de Deus, e também um castigo no mínimo estranho. Na passagem, Jesus estava caminhando e sentiu fome, então encontrou uma figueira estéril. Olha a problemática. Escutem só, uma figueira estéril. E Jesus procurou o fruto na árvore. Sem encontrar nada, então amaldiçoou a planta para que nunca mais produzisse fruto algum. Era estéril, mas não era para produzir. Era estéril, estou falando errado hoje, hein? Mas não poderia produzir fruto algum. E o texto ainda informa que não era tempo de figos. Aí complicou o texto. Por isso essa narrativa, suponho que foi acrescentada ao livro dos religiosos. 6. Deus prefere não mostrar o rosto. Aí começa a contradição. É o encontro de Moisés com Deus, Êxodo 33. Com o encontro marcado, Moisés se posicionou atrás de uma rocha, ansioso para ver o ser divino, mas Deus disse a ele: olha, meu rosto você não vai ver não. E qual foi a solução de Deus? Mostrar as costas para Moisés. Deus então deixa Moisés ver suas mãos e parte das costas do seu corpo celestial. Resumo da história: Deus mostrou mãos, costas, mas o rosto jamais. Agora, quando é o rosto de Jesus, aí sim, pode ver, pode passar a mão, olhar. Os cristãos consideram Jesus Deus, e Jesus mostra o rosto, mas o Deus chamado Pai não quer mostrar. É um direito à privacidade, e a gente respeita. 7. Animal falante racionalmente. Em Números 22, Balaão estava trabalhando em um dia comum, agindo com violência contra o jumento, para que o bicho andasse. Cansado da situação, o animal começou a reclamar: por que me bates, Balaão? Aí Balaão então questionou a rebeldia do asno: eu bati porque você não quer andar. E passou a filosofar. O animalzinho passou a falar, O animalzinho profetizou até. Um anjo usou de dublê, de mímica. Balaão então fez as pazes com o animal e seguiram seu caminho como se nada tivesse acontecido. Moral da história: só um jumento bate em outro, e somente um jumento é capaz de ensinar ao outro. Ei, você achou que eu ia passar para frente? Voltando aqui, repetindo: só um jumento bate em outro, somente um jumento ensina outro, e só um jumento
é capaz de aprender lendo. 8. Genética é para os fracos. A história relatada em Gênesis 30 é tão estranha que poderia ser explicada apenas como mais um dos muitos milagres divinos. Mas não é assim tão fácil a história. Basicamente, o sogro Labão estava roubando todos os animais listrados e malhados, tirando de Jacó o genro, que não ficou muito satisfeito com a situação e bolou um plano nada convencional. Jacó pegou algumas varas brancas e colocou os objetos nos tanques de água dos animais. Isso fez com que os filhotes nascessem malhados. O animal ia beber água ali, ou então ficava olhando aquela varinha rajada e nasciam filhotes rajados. Isso é um desafio genético. De acordo com a biologia, o plano deveria falhar miseravelmente, mas não foi o que aconteceu. O plano deu certo, né? Deus dos milagres. E segundo o livro dos religiosos, os animais começaram a copular. Copular é fazer filhinho. Misteriosamente passaram a dar à luz a pintadinhos, rajadinhos, malhados. Obviamente ninguém nunca repetiu esse feito. Moral da história: se um africano faz esse ritual que Jacó fez, as pessoas chamam de macumbeiro. Mas como foi um hebreu, um crente fazendo isso, aí todos vocês dizem amém. É isso aí, obrigado por assistir e vamos que vamos!